nome de Jesus, que o Senhor fale ao teu coração nessa manhã. E o primeiro rei que nós vamos estudar, então, é o rei Saul. Pensa num homem forte, bonito, sem maldições hereditárias, sem traumas na infância, e por isso Deus escolhe ele sendo o primeiro rei de Israel. Mas esse rei vai cair feio. Qual que é o problema da humanidade nos nossos dias? Quais são as doenças piores na nossa agora existência? As doenças emocionais, as doenças da mente. Então, a mente é o campo de batalha entre Deus e Satanás. Qual é o principal campo de batalha? A nossa mente. O que ele quer destruir? A nossa mente. Então, agora, nós precisamos entender que hoje está se tão comum falar em inteligência emocional. E eu quero, então, trabalhar com a inteligência emocional através da luz da palavra de Deus. Eu tenho feito essa mensagem em algumas igrejas, e inclusive chamada para falar ali em São Paulo, no Alphaville, aqueles maiores coaches, eles escutam essa mensagem ali na Estância Paraíso, um lugar que o Senhor tem aberto as portas para que a mensagem de saúde entre, porque muitas vezes eles não querem o estudo da palavra, eles acham que sabem, mas eles abrem para a mensagem de saúde, porque as pessoas estão doentes emocionais. A depressão é a doença do século, a ansiedade é a doença do século, o pânico é a doença do século, e nós podemos ver que Deus quer nos curar. Basta abrirmos a voz, abrir o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. E que você abra de uma forma simbólica. Senhor, eu abro o meu coração nessa manhã, fale comigo. Então, para nós sermos um QI elevado, uma inteligência emocional, nós precisamos entender 4 fatores. E esses 4 fatores são muito importantes. O primeiro é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento não pode ser pelo eu. Se for pelo eu, nós estamos fadados ao fracasso. Tem que ser Cristo nos confrontando, Cristo mostrando, Cristo nos mostrando quem somos. Nós nos arrependermos e nós confessarmos o nosso pecado e falar, Senhor, eu quero ser diferente. A outro ponto é nós termos as pessoas, então, elas não conseguem se relacionar bem. Antes era com as pessoas do trabalho, mas agora é na família. Onde o inimigo mais tem atuado? Não é nas famílias? Não são nas famílias? Então, nós precisamos ter inteligência social. Nós precisamos ter empatia. Então, inteligência social é muito importante. E nós precisamos ter um autocontrole das nossas emoções. Eu tive em Goiás no ano passado, e um jovem, porque ele recebeu um apelo para diminuir o som, ele deu um tiro na testa daquela pessoa que foi ali para pedir para diminuir o som, porque a mãe tinha 99 anos e ele já era um senhor, e aquele jovem deu um tiro na testa dele. No Brasil, nós vemos pessoas se matando umas às outras por brigas em trânsito, porque as pessoas não têm controle de quê? Das suas emoções. As emoções estão onde? A flor do quê? A flor da pele. Então, para nós termos inteligência emocional, nós temos que ter um autoconhecimento por Cristo, nós temos que ter um controle das nossas emoções e nós temos que ter inteligência social. Nós temos que fazer o quê? Saber o quê? Relacionar. Nós temos que saber relacionar e temos que ter empatia. Então, 4 coisas nos ajudam a ter uma inteligência emocional, mas 4 coisas nos ajudam a não termos uma inteligência emocional. E quais são? Maldições hereditárias, traumas na infância. Por que Satanás faz tantos traumas nas crianças? Por que tem tantos abusos hoje? Porque muitas ficam escravizadas uma vida inteira por conta daqueles abusos lá na infância. Então, isso traz sequelas para as nossas emoções, mas nós precisamos entender que com Cristo nós podemos viver e vencer todos os abusos, todos os traumas.
Mas tem algo também que nos atrapalha termos uma inteligência emocional. E isso é a condição física. Se você não dorme bem, se você não come bem, você pode ter problemas. Então, e se você tem um corpo doente, também você tem problemas. Mas tem algo que é terrível. Se você não pensa como o céu deseja. O que o céu deseja que sejam os nossos pensamentos? Filipenses 4, verso 8. Tudo que é justo, que é amável, que tem louvor, que é de boa fama. Nisso o quê? Nisso pensais. Esses são os pensamentos do céu. Mas como são os pensamentos das trevas? Orgulho e por aí vai. A gente tem uma lista. Então eu quero que vocês entendam que o pensamento e os sentimentos podem levar, se a gente não cuidar. Então eu vou repetir. Para termos uma inteligência social, precisamos ter um autoconhecimento por Cristo, precisamos ter um autocontrole, precisamos ter empatia e inteligência social. Mas o que atrapalha? Traumas, as maldições hereditárias, a condição física e o que você pensa e o que você sente. Por isso temos que cuidar do que nós pensamos e sentimos. E nós precisamos ter a mente de quem? A mente de quem? De Cristo. Então, esse primeiro rei era um rei perfeito, um rei humilde, um rei bonito, forte, inteligente. Ele era da tribo de Benjamim. Quem são os da tribo de Benjamim? São corajosos, como o Maílson disse, são determinados, são fortes, são protetores. Como é que Jacó abençoou Benjamim? Benjamim, tu és lobo que despedaça. Isso está lá em Gênesis 49, verso 27. O que é o lobo? Como é que é o lobo? Porque Judá nós sabemos quem é o leão. Nós sabemos como é da Naftali, as gazelas. Nós sabemos quem é Dan, serpente. Traiçoeiros, não entram no reino dos céus. Mas nós sabemos que o lobo, eles são o quê? Unidos. Eles são determinados. Por isso que o lobo, ele anda em fila o quê? Indiana. E quem é que está na frente daquela alcateia? À frente estão os mais velhos. Porque eles são protetores. Porque se os mais velhos estivessem atrás, eles seriam o quê? Deixados para trás, porque são lentos. Mas porque eles são protetores, eles colocavam os velhos onde? Na frente. Colocam ainda. Se você estudar sobre o lobo, eles colocam os velhos na frente. Depois eles colocam 5 lobos ferozes e velozes para proteger se vier alguém atacar. Depois eles colocam as mãezinhas, lobinhas e os filhotinhos. E depois colocam 5 lobos ferozes e velozes para que se vier alguém atacar, eles possam proteger. Então eles são protetores, determinados, unidos, são fortes. Eles são estrategistas. Por isso que o alfa é o último. Porque ele consegue ter uma visão o quê? De tudo. Está entendendo quem Deus chamou para ser o primeiro rei de Israel? Corajoso, forte, estrategista, veloz, feroz. Porque o lobo, ele é veloz e feroz. Então eu quero que vocês vejam Deus escolhendo esse rei. E eu já ouvi alguém dizendo assim, mas esse rei que Deus escolheu... Deus deu para Israel o rei que eles mereciam. Queridos, Deus deu o melhor que ele tinha. E eu vou mostrar para vocês aqui na palavra do Senhor, 1 Samuel 9, capítulo 9 e o verso 16. Nós vamos ver aqui o encontro de Samuel com Saul. E eu quero que você entenda uma coisa. Samuel, ele tinha tanta inteligência social. Saul, ele tinha tanta inteligência social, tanta... que o relacionamento de Saul com Samuel é como de pai e filho, num único encontro. Tamanha era a agradabilidade que Saul tinha. Então veja, 9 verso 16. Então o Senhor diz a Samuel: amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Quem eram os que são da tribo de Benjamim? Lobo que despedaça. O qual ungirás por capitão sobre o meu povo, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Por que ele ia livrar? Porque ele era forte, corajoso, determinado, estrategista, feroz, veloz.
corajoso, protetor, unido. Por isso que esse capitão seria alguém que iria libertar Israel da mão dos filisteus, usado por Deus. Mas ele diz aqui mais: porque tenho olhado para o meu povo e o seu clamor chegou até mim. A Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está onde? No céu. Se o clamor do povo chegou até Deus, ele ia dar o pior ou o melhor? Ele ia dar o pior ou o melhor? O melhor. Porque o clamor subiu. Então ele escolheu o melhor que ele tinha. Forte, determinado, um lobo que despedaçava. Para Deus atuar na terra, ele precisa de quem? De seres humanos. Lembra ontem de Maria? Para Jesus nascer, precisava de quem? De uma mulher corajosa. De uma mulher determinada, que estava disposta ao chamado. Para Deus fazer, neste momento, o livramento, tinha que ter alguém que estivesse disposto. Mas aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então agora diz assim: e quando Samuel viu ao Senhor, o Senhor disse: eis aqui o homem de que eu te falei, e este dominará sobre o meu povo. Porque uma das características do lobo é o quê? Dominante. Então agora, veja esse homem. Será que Saul, quando recebeu essa mensagem de Samuel, Saul disse assim: muito bom, eu estou pronto para ser rei. Eu sou realmente capaz para ser rei. Ele fez isso? Eu quero que vocês entendam que ele era humilde. Quando Samuel então disse isso para Saul, veja o verso 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas com semelhantes palavras? Ele foi o quê? Humilde. Ele diz: não, eu sou da menor tribo. Quem eram os poderosos? Quem eram os de destaques? Na Bíblia inteira, quem são os de destaque? São da tribo de quem? De Judá. E ele diz: olha, peraí, eu sou lobo. Acima do lobo tem um leão. Eu sou da menor tribo. Pegue alguém da tribo grande. Pegue alguém da tribo de Judá. Eu não posso ser rei. Ele era humilde. Mas por que Saul teve o fim que ele teve então? Por quê? Porque ele permitiu que Satanás tomasse conta da sua vida através da desobediência. Como eu não tenho tempo para a gente entrar nos detalhes, ele recebeu uma ordem. Saul acaba com tudo. Isso se chama herém. Deus analisa todas as famílias e ninguém iria se salvar. Então Deus já faz o quê? Juízo. Ele já dá o quê? Uma sentença. Acaba com tudo, Saul. Ele acabou? Ele acabou? Então ele fez o quê? Desobedeceu. Desobediência, legalidade para as trevas. Você está em desobediência? Tem alguma brecha na sua vida? Então Satanás tem poder sobre ela. Obediência, legalidade para quem? Para Deus. Desobediência, legalidade para as trevas. Um homem que foi escolhido, mas desobedeceu a Deus. E ele vai ser confrontado. O autoconhecimento tem que ser por quem? Por Cristo. E Cristo o quê? O quê? Nos confrontando. Ele desobedeceu. Havia um câncer em Israel. E esse câncer era a bestialidade e a homossexualidade, a imoralidade. Queridos, por que nós sofremos até os dias de hoje? Porque Sara desobedeceu quando deu Agar para Abraão. E o Senhor disse: 2 nações inimigas até o fim. Estamos vendo conflitos agora? E esse conflito foi por uma história de uma vida inteira? Mas por quê? Consequências de quê? Desobediência. E quando que o Senhor acaba com uma praga? Quando as pessoas obedecem. Quando foi que acabou a praga lá em Baal-Peor, no Vale do Cetim? Quando aquelas midianitas entraram e fizeram aquele baile. E que pegaram os príncipes. Acabou quando aquele levita colocou a lança sobre a midianita e sobre aquele filho de Simeão. Diz que a praga o quê? Cessou. O que o Senhor queria fazer com essa praga? Qual é a maior? Queridos,
Eu amo essas pessoas. Eu trabalho com elas no presídio. Eu amo essas pessoas, são escravas de Satanás. Mas qual é a maior praga dos últimos dias? Qual é a maior? E será que nós estaríamos vivendo se Saul tivesse obedecido? A praga teria o quê? Entenda as consequências de uma desobediência para Deus. É para uma vida inteira. Por que nas famílias tem maldições hereditárias? Porque tem brechas. E nós precisamos quebrar. Mas Saul desobedeceu. E agora veio o profeta do Senhor e veio confrontar. Ei, Saul! Deus mandou que você acabasse com tudo. Por que você não acabou? O que Saul fez? Sabe o que Saul fez? Ele se desculpou e se justificou. Ei, Samuel, presta atenção, Samuel. Nós vencemos a batalha, Samuel. Preste atenção no que realmente importa. Nós somos vitoriosos. Então ele se desculpou nas coisas que eram o quê? Grandes para Deus, que era o defeito de caráter dele. Então você, quando é confrontado por Deus, você se justifica e se desculpa ou você se arrepende e confessa o seu pecado? Qual é a pregação de Elias? Qual é a pregação de Noé? Arrependei-vos para que vocês entrem na arca. Qual foi a pregação de Elias? Arrependei-vos. Qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Qual é a pregação de Jesus Cristo? Arrependei-vos. Qual é a pregação dos discípulos? Arrependei-vos. E qual que tem que ser a minha e a sua pregação nos dias de hoje para as pessoas? Arrependei-vos. Qual é o primeiro passo para nós chegarmos a Cristo? Arrepender pelos nossos pecados. E nós precisamos nos arrepender e jamais desculpar e se justificar nos erros. Mas o que Saul fez? Saul se desculpou e se justificou nos erros. Preste atenção no que a tia vai falar, que vai ser muito importante. Então prestem atenção. Agora, como ele desobedeceu, quem tinha o controle da vida de Saul? Quem tinha o controle agora da vida de Saul? Satanás. E agora ele era desobediente. Eu quero ir para a próxima batalha pelo tempo. E agora, aquele homem que era humilde não era mais humilde. E agora as mulheres, porque conheciam Saul, porque Saul ele tinha uma inteligência social tão grande que ele se relacionava com os pobres e com os ricos. Ele era agradável com todos. Com todos. Mas agora Saul, ele vai ser controlado pelas trevas, infelizmente. E agora, as mulheres estão vindo daquela batalha. E aquelas mulheres conheciam Saul humilde. Então elas vão para a porta da cidade e começam a cantar. E elas começam a cantar: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Como ele era agora? Quem controlava ele? Satanás. E como ele é? Ele é humilde ou ele é orgulhoso e soberbo? E agora Saul, ele não era mais humilde, mas ele era orgulhoso e soberbo. E aquela música foi como música boa para o coração e para o ouvido de Saul? Não. E ele não conseguiu ouvir aquilo. Porque agora Davi estava sendo exaltado. E ele estava agora com inveja, com ciúme de Davi. E agora os pensamentos e os sentimentos de Saul foram levados pelas trevas, conduzidos pelas trevas. Se o seu pensamento vagueia, retorne o seu pensamento. Tenha a mente de Cristo. Mas os pensamentos dele foram longe. E o Senhor tentou salvar Saul de todas as maneiras. Você sabe qual foi uma das armas que Jesus usou para libertar Saul? Musicoterapia. Quantas vezes Saul teve Davi nas mãos para matar? Nenhuma. Porque se tivesse, ele teria matado. Mas quantas vezes Davi teve Saul nas mãos para matar? Muitas. Mas ele não matou. Porque ele confiava em Deus. Então agora, quem entrava no quarto de Saul? E os pensamentos perturbados. Então, Saul... Gente, distorção de pensamento é a maior causa de sofrimento humano. Distorção de pensamento. Ele estava com os pensamentos distorcidos, por isso ele tinha ódio e inveja de Davi. Mas por que ele fez isso?
Porque ele se desculpou. Porque as coisas que eram grandes, que eram os defeitos de caráter dele, ele minimizava. Ele se desculpava, se justificava. Agora, as coisas que eram tão pequenas se tornaram o quê? Grandes. E ele não conseguiu lidar com aquilo. E agora, quando ali, com aquela mente perturbada, Davi entrava no quarto de Saul, o que acontecia? Quando ele tocava aquela harpa, pensa no poder da música celestial, na música de Deus. Por Davi, pela música dele, os pensamentos de Saul voltavam para onde? Obrigada, irmão. Os pensamentos de Saul voltavam para onde? Para o lugar. Todas as vezes que Davi entrava no quarto dele, que ele tocava a música celestial, os pensamentos de Saul não ficavam mais perturbados. Mas isso não tinha a ver com Saul, mas tinha a ver com a música, tinha a ver com o Filho de Deus que estava ali e abençoavam aquele local. E o Senhor chamava Saul ao arrependimento, enquanto Davi estava ali tocando aquele instrumento. Mas ele não se arrependia, ele se justificava no seu erro. Eu queria que vocês entendessem que Saul, ele vai para lugares terríveis. Cuidado por onde você pisa. E ele foi buscar uma cartomante em Endor. Samuel já era morto. E agora ele vai ali. E aquela mulher diz para ele 95% de verdade. Porque Satanás não te coloca o que é feio. Ele te coloca o que é o quê? Bem bonito. É bem mascarado. Mas ela disse 5% de mentira. E a mentira que ela disse, ele acreditou. O que ela disse para ele? Nós não temos tempo. Não tem chance para você. Não tem mais chance para você. Tinha chance para ele? Tinha chance para ele? Qual era a chance? Arrependimento. Mas ele acreditou. E ele tomou uma decisão. E muitas pessoas são levadas a essa decisão. Porque não se arrependem. Porque não se humilham na presença do Senhor. E aí então se justificam. E aí então se desculpam cada vez mais. Eu quero que vocês leiam comigo. 1 Samuel 31, verso 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que não venham esses incircuncisos me atravessarem e escarneçam de mim. Ele estava preocupado com quem? Quem era a preocupação? Ele mesmo? Porque o eu estava o quê? Bem vivo. Se Cristo não viver através da morte do eu, porque Cristo só pode viver através da morte do eu. Por isso que nós temos que entender o convite de Cristo em Hebreus 10. Entrem pelo novo e vivo caminho que eu abri. Então a entrada é o santuário. Qual é o primeiro móvel do santuário? Altar de holocausto. Ali você faz o quê? Leva o cordeirinho e pede o quê? Perdão pelos seus pecados. Não tem como glorificarmos a Deus se nós não arrependermos, passarmos pelo primeiro móvel. E aqui ele diz assim: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que esses incircuncisos não venham e escarneçam de mim. O eu estava muito vivo, ele pensava só nele. Porém, seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou sua espada e se lançou sobre ela. O que Saul fez? Se suicidou. Porque ele não soube lidar com os pensamentos e os sentimentos. Entendeu? Entendeu o que os sentimentos e os pensamentos fazem com o ser humano? Eles nos levam para Deus ou eles nos levam para a ruína, para a morte eterna. Infelizmente, esse homem escolhido por Deus para ser capitão, para livrar a mão do povo de Deus dos filisteus, morreu por suicídio, porque não se arrependia, porque se justificava, porque se desculpava e não matava o eu. Queridos, eu não tenho tempo agora, mas à tarde me lembram disso? Atmosfera. Parábola de Jesus fala sobre isso. O servo, o pajem de armas de Saul, não tinha distorção de pensamentos. Ele não tinha problema com os pensamentos. E por que ele vai suicidar também? Quem está à tua volta? Hoje é cientificamente comprovado que as 5 pessoas que estão à tua volta determinam quem você é.
Então agora esse pajem de armas não tinha distorção de pensamentos. Mas eu quero ler aqui com vocês. Vendo, pois, verso 5, vendo, pois, seu pajem de armas, que Saul já era morto, também se lançou sobre ela e morreu com ele. Morreu pela atmosfera maligna de Saul. Quem está à tua volta? Como é a atmosfera dos que estão à tua volta? A parábola de Jesus diz que cada um tem uma atmosfera própria. E ela pode estar circuncidada pelo amor, pelo ânimo, pela esperança, pela alegria, ou intoxicada com egoísmo, ódio, inveja, rancor e pecados acariciados. Como era a atmosfera de Saul? Eu quero ler um texto bem pequenininho de Patriarcas e Profetas sobre Saul. Estudem a história de Saul em Patriarcas e Profetas. Nosso tempo é muito curto, mas nós precisamos estudar. Aqueles que mais prontos estão para se desculpar e se justificar no erro e no pecado, são muitas vezes os mais severos em julgar e condenar os outros. Muitos, como Saul, trazem sobre si o desagrado de Deus, mas rejeitam um conselho. Quantas vezes Samuel aconselhou Saul? E o relacionamento deles era de pai e filho. Quantas vezes rejeitamos os conselhos dos nossos pais? Rejeitam o conselho, desprezam a reprovação. Mas quando convictos de que o Senhor não está com eles, recusam ver em si a causa da perturbação. Saul estava perturbado por quê? O problema era de alguém que estava à sua volta? O problema era quem? Era ele mesmo. O problema era ele mesmo porque ele não se arrependia, ele só se justificava, só se desculpava no erro. E ele diz mais aqui, a serva do Senhor diz mais. Ele se recusa a ver em si a causa da perturbação. Alimenta um espírito orgulhoso, jactancioso e ao mesmo tempo em que condescendem em fazer juízo cruel e severo e censura em relação aos outros. Bom seria que tais juízes se lembrassem de Mateus 7, verso 2. Com a medida com que vocês julgares, vocês serão o quê? Julgados. Queridos, eu não tenho tempo mais para falar sobre Saul. Mas um homem que foi levado ao suicídio, porque não cuidou do que pensava e do que sentia. Condição física? Maravilhosa. Forte, bonito. Traumas? Não tinha. Maldições hereditárias? Também não tinha. Tinha inteligência social. Tinha empatia. Mas não teve autocontrole. E não teve autoconhecimento por Cristo. Todas as vezes que Deus o confrontou, ele se justificou. E agora eu quero ir para o próximo rei. Pensa num rei com maldições hereditárias, com traumas da infância. Mas venceu, porque confiava em Deus. Um pai esquece um filho? Mas ele foi esquecido pelo pai. Você já passou por uma rejeição? Não quero que você levante a mão. Pensa numa dor. Pensa numa dor grande. Se chama rejeição. Mas ele não foi rejeitado só pelo pai, não. Ele foi rejeitado pelo pai, pelo profeta. Quem que o profeta simbolizava? Deus. Ele foi rejeitado pelo rei, pelos irmãos, pelo gigante. Eu quero mostrar para vocês quando ele viu o gigante. O que o gigante falou dele? Ele tinha apenas 17 anos, ele era um jovem. E agora, o profeta Samuel chega e diz assim: quantos filhos você tem, Jessé? Tenho 7. Então, trago 7. Reparem nisso. Entra o primeiro, ele diz: ah, bonitão, forte, é esse. Quem era o parâmetro dele? Saul. Então ele diz: ó, bonito e forte, ó, igual Saul, é esse aí. Não é esse não, Samuel. Aí entra o segundo, ele diz: bonito. Não é esse também não, Samuel. Todos vocês têm que entender que Samuel dizia assim: agora é esse. O terceiro: agora é, não é não, Samuel? Agora é o quarto, entra ele, agora é esse, é bonito também. E o Senhor diz: Deus não vê como o homem vê, Samuel. Não é esse. Você está olhando lá para a aparência de Saul. Seu parâmetro é Saul, eu olho o coração, Samuel. Não é esse, não. E entra o quinto, e agora Samuel diz assim: agora é esse. Não é esse. Entra o sexto, ele diz: agora é esse. Ele diz: não é esse. Entra o sétimo, ele diz o quê?
Agora é esse. Deus diz o quê? Não é esse, não. Quantos filhos que Jessé disse que tinha? 7. Acabou os filhos? Porque Deus não escolheu nenhum desses. Eu tenho mais um pastorzinho de ovelha. Agora ele disse que ele tem quantos? 8. Mas ele disse que ele tinha 7. Porque ele não só esqueceu, como ele desprezou o 8º filho. Por quê? E agora, você tem que entender uma coisa. Você precisa ser, de Minas, tá? A gente come as palavras. Você precisa entender que aquele momento era um momento para consagrar o novo rei de Israel. Tinha holocausto, cerimônia. E Davi não o quê? Não participou. Agora o pai diz assim, você pode falar assim, não, mas é porque ele estava cuidando das ovelhas, não tinha ninguém para cuidar da ovelha. Para levar pão para os irmãos na guerra, tinha alguém para cuidar das ovelhas. E para participar de uma cerimônia dessa, não tinha? Faz sentido. Xangma, então agora esse filhinho. Você tem que entender uma coisa. Pastor de ovelha. No Novo Testamento tem uma ótima colocação, porque Cristo diz, eu sou o bom pastor. Mas pastor de ovelha no Velho Testamento era para quem? Era para quem? Para os rejeitados. Para aquele que não servia nem para ser um soldadozinho raso. Ser um soldadozinho assim, aquele soldadozinho mais simples que tem. Aí então ele era desprezado e ele ia cuidar de quê? Ele ia cuidar de bicho. E ele tinha que fazer aquelas ovelhas o quê? Procriarem. Então o profeta, quando ele fala assim, eu tenho um que é pastor de ovelha. O que o profeta diz? Opa, tem coisa errada aí. Rejeitado, pastor de ovelha? Aí então ele diz, manda chamar. Davi tinha que ser um troféu para Jessé. Porque o filho da velhice do pai era um troféu. Mas Davi não foi esse troféu. Davi não foi para Jessé. Por quê? Então mandou chamar. Vamos lá em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verso 12. Então você viu o contexto, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era o quê? Era o que está dizendo aí? Acompanhe comigo. Quais as características que a Bíblia está dando de Davi? E era o quê? Ruivo! O povo de Deus era ruivo? O povo de Deus era ruivo? Não. O povo de Deus não era ruivo. O povo de Deus era o quê? Morenos. Só teve um do povo de Deus que era ruivo, que foi Esaú. Mas Davi não tem nada a ver com Esaú. Porque Esaú e Jacó são de placentas o quê? Diferentes. Eles são bivitelinos. Então, eles não têm semelhança. Então, ninguém do povo de Deus era ruivo. Então, mandou chamá-lo e era ruivo e formoso. Qual eram as características que Samuel dizia era esse? Leia antes. Não é porque era bonito? Não é porque era formoso? Mas Davi também era. Cadê Samuel dizendo, como ele disse no 7, é esse? Tem? Não tem. Por quê? Porque ele desprezou Davi. Quando ele olhou e disse, ruivo, pastor de ovelha. Não é esse não. Mas Deus disse aqui, e ele era de boa presença. Disse o Senhor, não tem Samuel dizendo nada, mas tem o Senhor dizendo, levanta, unge, porque é esse mesmo. Por que Deus está dizendo assim, é esse mesmo? Porque Davi, quando viu, falou o quê? Não é esse não. Levanta, Samuel, unge Samuel, porque é esse mesmo. Rejeitado pelo pai, rejeitado pelo profeta. Ainda bem que eles se tornaram grandes amigos, mas o profeta o rejeitou. Mas o pai rejeita. Aquele que representa Deus o rejeita. Mas esse homem é firme, alegre e feliz. Por quê? Onde está o segredo de Davi? E agora eu quero que vocês entendam no verso 17 e verso 28. Ele foi levar pão para os irmãos. E ali o contexto da guerra, o contexto era que o gigante estava desprezando o nome de Deus. O gigante estava fazendo horrores com o nome de Deus. E agora Davi chega ali e vê o gigante fazendo isso. E Davi então se posiciona. Davi não fala nada para o seu irmão. Davi só vai honrar o nome de Deus. E Davi então vai dizer, não há homem em Israel não?
para deixar esse gigante fazer isso com o nosso Deus, com o Todo-Poderoso? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia quem Deus era. E agora, então, o seu irmão, ouvindo falar isso, 17, verso 28. Então Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu o Davi falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Então, imagina, Wagner, que você está aqui no Amsterdã, e aí tem uma guerra, e os seus irmãos chegam. Como é que você vai recebê-los? Como? Como os irmãos de Davi teriam que receber Davi? Eles estavam ali naquela guerra há um tempo, eles tinham que receber bem. Mas como que eles vão receber Davi? Que estava trazendo comida para eles. Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe o que ele está fazendo com Davi? Humilhando ainda mais Davi. Nem para fazer as ovelhas procriar você serve, Davi. Ele humilha ainda mais Davi. E ele diz assim: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver o quê? A peleja. Então Davi disse: o que eu te fiz agora? Por que Davi fala isso? Essa rejeição era sempre, queridos. Era sempre. Por que o pai rejeitava? Por que o profeta rejeitou? Por que os irmãos rejeitaram? Quantas rejeições? Se uma rejeição dói, imagina. Porque rejeição está nos traumas da infância. Tem os abusos, mas tem as rejeições. Você carrega muitas vezes uma rejeição por uma vida inteira e você precisa entender que Cristo quer te libertar. Assim como libertou Davi de todas as rejeições. Porque ele veio para os rejeitados. Por isso os discípulos eram rejeitados e ele chamou para o servir e o segui-lo. E ele disse: porventura há razão para isso? Havia razão para os irmãos de Davi fazer o que fizeram com Davi? Havia! Então por que ele foi rejeitado? E ele foi rejeitado também pelo rei. Porque o rei tinha dado a mão de Mical. E Davi diz assim: eu posso ir. Eu vou enfrentar. Saul olhou para Davi. Pequenininho, ele era forte, bonito. Ele olhou para Davi e disse aqui: não tem jeito. Davi, então, ele começa a testemunhar. Se alguém não acredita em você, testemunhe do que Deus faz na sua vida. Sabe o que ele disse, Maíso? Eu matei um urso. Eu matei um leão. E agora o rei olhou e falou: opa, se esse menininho aí matou um rei e um leão, peraí, vou colocar minha armadura em você. Só que Davi diz assim: com essa armadura eu não dou um passo, porque eu não vou em seu nome. Eu vou em nome de Deus. Você não vence uma guerra com a espiritualidade de ninguém. Você vence uma guerra com a sua espiritualidade com Deus. E Davi, ele tinha um remédio, que é o maior de todos os remédios naturais. E esse remédio se chama confiança em Deus. E ele diz: eu vou em nome do Deus de Israel. E ele foi, pegou 5 pedrinhas. E por muito tempo eu achava que ele pegou aquelas 5 pedrinhas porque ele falou: se uma não der, a outra dá. Se a outra não der, até a 5ª vai dar. Não, queridos. Davi tinha tanta confiança em Deus que ele pegou 5 pedrinhas porque ele tinha um recado para a família de Golias. Leia essa história. Ele diz assim: eu estou pronto para os 5, porque existiam 5 gigantes na família de Golias. Ele tinha tanta certeza que ele não estava jogando aquela pedrinha, e que aquela pedra não era ele que estava jogando, mas ele sabia da pedra angular que era Cristo. Aquela pedra representava Cristo. E ele disse: eu creio na justiça dele, e ele vai nos livrar. Então, queridos, mas quando o gigante viu Davi, verso 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, 17 anos, ruivo. A Bíblia está dizendo mais uma vez? Quando a Bíblia fala uma vez, preste atenção. Quando ela está dando outra característica, preste atenção, que ela quer nos mostrar algo. E de gentil aspecto. Quando você vai enfrentar seu gigante, e aí o gigante começa a zombar de você, você dá uma titubeada, né? Davi não. Davi tinha tanta confiança em Deus, que ele só colocou aquela pedra na funda
e derramou aquele gigante pelo poder de quem? De Deus, porque ele confiava em Deus. Mas Davi, ele caiu, como o irmão Ailson mostrou aqui na lição. Ele caiu feio. Davi desceu escada abaixo rolando, porque ele cobiçou, adulterou, mentiu, matou. E ele estava ali. Mas o profeta veio confrontar. Deus sempre nos confronta. Quando Samuel foi confrontar Saul, Saul justificou. Será que Davi se justifica? E agora o profeta diz assim: ei, Davi, um homem tinha 100 ovelhas e o outro tinha só uma. Mas o que tinha 100 ovelhas pegou a única ovelhinha que um tinha, Davi. E agora, Davi, o que a gente faz com esse homem? Manda matar esse homem. É você, Davi. Você tinha todas as mulheres, Urias só tinha Betseba. Naquele momento, Davi se desculpou? Mas ele fez o quê? Se arrependeu. Estão entendendo? Ele se arrependeu. E aí ele vai e escreve o Salmo 51. O que eu disse para nós termos uma inteligência social? Autoconhecimento, autocontrole, empatia, inteligência social. Isso nos ajuda. O que nos atrapalha? Maldições hereditárias, traumas da infância, condição física e sentimentos e pensamentos. Será que Davi tinha só traumas da infância? Ou ele tinha também maldições hereditárias? Eu quero ler com você Salmo 51. Queridos, muitos dizem que Davi está falando aqui da nossa natureza pecaminosa. Para mim, para você. E tem esse sentido na vida dele também. Mas Salmo 51 é a confissão do pecado de Davi com Betseba. Davi está confessando o seu pecado. E Davi, ele vai dizer assim, nessa confissão, nesse arrependimento: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que eu seja justificado. Qual é o primeiro degrau do Sermão do Monte? Não ter justiça própria. Davi conhecia isso, queridos. Os salmos são baseados no santuário. O salmo do capítulo 1 até o 20. O Senhor me mostrou isso claramente. Tem ali justificação, entrega. Tem alimento da palavra. Tem orações. Tem testemunho. E tem deixando Deus glorificar. Davi entendia o santuário. Quais eram os 4 amores de Deus? Davi amava a Deus sobre todas as coisas. Davi amava a casa de Deus. Davi não tinha o templo ainda. Quem construiu foi Salomão. Mas ele amava a casa de Deus porque ele conhecia o santuário. Davi amava o povo de Deus. E Davi amava a lei de Deus. Esses eram os 4 grandes amores de Davi. Quem era o topo da vida de Davi? Tudo que tinha relação a quem? A Deus. E agora ele diz assim: contra ti, para que eu seja justificado. Isso aqui nós temos que entender, não dá tempo, não tem como. Mas você tem que entender por que Davi está dizendo assim, para que eu seja justificado. Justificação pela fé. Está em qual móvel do santuário? Altar de quê? De holocausto. Aonde Lutero foi lá e colocou as 95 teses. Ele diz, não é por obras, é pela o quê? Pela fé. Onde somos justificados? Então ele queria ser o quê naquele momento? Justificado, porque ele estava pedido de perdão. E ele está dizendo assim, para que eu seja justificado quando falares e puro quando julgares. Mas agora ele diz assim, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Que pecado que Davi está falando, queridos? Que pecado? Por que você acha que um pai rejeitou o filho? Por que você acha que o profeta rejeitou o filho? Por que você acha que os irmãos o tratavam como tratava? Por que vocês acham? Qual era o pecado aqui? Ele está dizendo, Senhor,
eu cometi esse pecado, mas eu tenho essa maldição hereditária na minha vida. Quem foi Judá? Quem foi Judá? Ele se deitou com quem? Qual era o problema de Judá? Adultério, queridos. Ele se deitou com a sua nora, que estava com um véu na cara. Estude a genealogia de Davi. Estudem. Apesar de Boaz estar ali, mas Boaz é um remidor. Boaz, a família de Elimeleque ia ser destruída. Não teria como Jesus vir se não existisse Ruth e Noemi. Estudem essa história é linda. Quem foi Boaz na vida de Ruth? A filho era de Ruth ou de Noemi? O filho de Ruth com Boaz era de Ruth ou era de Noemi? Ele foi dado a quem? A Noemi. Boaz era diferente. Mas qual era o problema de Jessé? Senhor, quebra essa maldição na minha vida. Você quer entender uma coisa profunda? Senhor, deixe meu filho viver. Senhor, deixe meu filho viver. E o Senhor disse, Davi, para eu te mostrar que eu te perdoei. Existia a possibilidade de Salomão ser rei? Queridos, nós estamos falando de impérios. Não existia a possibilidade, mas Deus diz, para você entender, e tinha que ser algo grande, para Davi entender que ele foi perdoado. Ele vai ser rei de Israel. Mas esse filho não pode viver. Por que aquele filho não podia viver? Era uma criança. Senhor, tenha misericórdia, é uma criança. Por que Davi, quando ele entende, ele vai comer? Porque o Senhor disse, filho, se esse filho viver, essa maldição vai o quê? Continuar. Essa maldição tem que ser quebrada, filho. Esse filho vai morrer, assim como eu vou morrer, pelos pecados. Filho, eu venho de você. Irão me chamar Jesus, filho de Davi. E essa maldição não pode perpetuar. Davi, eu queria salvar teu filho, pai. Filho, mas eu não posso. Pai, eu estou entendendo. Eu vou me alimentar, porque eu entendi. Deus é justo. Você acha que ele queria que aquele filho morresse? Era um bebê. Mas aquela maldição tinha que o quê? Ser quebrada. Eu vou voltar em Davi, de uma maneira muito rápida. Mas eu quero te mostrar o terceiro rei. Não vou ter tempo de falar sobre ele. Pensa, ela é louco? Doença era mental? Era mental? Loucura é doença o quê? Loucura é doença o quê? Da mente. Perturbado? Muito mais do que Saul. Mas o Senhor, eu não tenho tempo, então você tem que estudar se você não conhece essa história. O Senhor deu uma ordem para Daniel. Daniel, pode revelar o sonho para ele. Ele teve um sonho, com uma árvore, com a corrente. Revela. Quem era a árvore? Essa árvore é você, rei. Rei, se você obedecer, vai ser tudo bem. Mas se você desobedecer, rei, a árvore será cortada por 7 anos. E você será como um animal. O que Deus deu através do profeta Daniel? Uma ordem. Por quanto tempo ele obedeceu? Agora você vai entender. Obediência, legalidade para Deus. Desobediência, legalidade para as trevas. Qual foi o problema de Saul? Desobedeceu. E deu legalidade para quem? Para as trevas. E aí ele governou sua vida. Então agora, por quanto tempo o rei obedeceu? Por 1 ano. Por 1 ano aconteceu alguma coisa com o rei? Nada. Porque ele estava o quê? Sob o controle de Deus. Ele estava obedecendo. Mas, depois que passou 1 ano, ele bateu no peito e disse assim, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei. O que nasceu? O que nasceu? Orgulho, o eu. Porque o eu dele estava o quê? Estava morto. Qual foi o conselho de Daniel? Dê a comida aos pobres, não seja orgulhoso. Vai lá ouvir os conselhos. Enquanto ele serviu e ele obedeceu, ele não foi como animal. Mas o eu viveu, porque Cristo não pode viver se o eu vive. A irmã pediu para que escrevesse um salmo. E eu escrevi, bem-aventurado, aquele que mata o seu eu e deixa Cristo viver. Bem-aventurado. Porque o primeiro degrau do Sermão do Monte,
que é o maior sermão de Cristo nessa terra, é: não tenham justiça própria. Matem o eu de você. Deixa eu viver. E agora, ele fica como um animal. E agora ele vai viver como? Como animal. Deixa eu dizer, animal bebe muita água? Animal corre muito? Dorme muito? Sim ou não? Oh, claro que sim, irmão. O animal dorme muito, bebe muita água, ele corre muito, os gatinhos dormem. Tanto é que tem um ditado no Brasil: é manso igual o gato de hotel, que só fica dormindo. Os animais, eles recebem o sol? Eu tenho um husky siberiano do meu filho. Gente, ele vira as patinhas para cima e toma sol bem na barriga. Porque eles sabem viver os 8 remédios naturais. Agora, Nabucodonosor comia o quê? Ele comia as iguarias do rei. Mas quando foi ser um animal, a irmã já respondeu: comia o quê? Capim. Mudou a alimentação dele? Mudou a alimentação dele? Mudou. E agora, ele vivia dentro de um palácio. Não tinha ar puro. Mas agora ele vivia como um animal. E ele respirava ar puro? Sim? Sim. Tomava sol? Eu não tenho tempo de mostrar os detalhes, mas ele fazia hidroterapia. Quem fizer hidroterapia amanhã vai ver que benefício. Porque ele tomava sol e chuva. Ele fazia hidroterapia. Queridos, ele mudou tudo. E Deus curou Nabucodonosor. 7 anos. Porque a especialidade de Deus é transformar tragédias em bênção. Qual é a tragédia na sua vida? Qual é a maldição na sua vida que você precisa que Deus transforme em bênção? Porque a maior maldição, ele estava ali sob o domínio das trevas porque desobedeceu. Mas o Senhor disse: filho, você virou um animal, mas virando um animal, você vai viver meus 8 remédios e eu vou transformar isso em bênção na sua vida. Você vai curar dessa loucura. A medicina diz que loucura tem cura? Loucura tem cura? Mas eu vou te provar que Nabucodonosor, vivendo 7 anos os remédios de Deus, ele foi curado de uma loucura. Porque não existe doença que Deus não possa curar. Ellen White tem um dos textos que eu acho mais lindo. Ela diz: a diferença é a oração. A oração nos põe em sintonia com Deus, a qual sabe ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes deixamos de orar em certas circunstâncias, porque ao nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Ninguém é tão doente que não possa se tornar curado. Ninguém tem uma mente tão obscura que não possa se tornar brilhante. Nenhuma relação é tão densa que não possa vir trazer a reconciliação. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Mas ela diz algo tremendo. Ela diz: mas se alguma coisa te causa preocupação e ansiedade, pare de falar, pare de propagar e confie em Deus por restauração, amor e poder. Pare de contar sua história para quem não pode resolver sua história. Comece a contar sua história para quem pode resolver sua história. E quem pode resolver sua história é somente Deus. Confie nele como Davi confiava e ele vai mudar sua história. Porque a diferença é a oração. E agora, queridos, eu quero mostrar para vocês como Deus curou Nabucodonosor. São 8 remédios que Deus nos dá. E eu sei que a Andresa mandou a música. E eu queria que você cantasse junto essa música. Porque essa forma que Deus curou Nabucodonosor. E ontem, como eu não ia fazer dessa vez na Europa essa mensagem, mas ontem, a tia Leila, como eu disse para vocês no início, ela falou: fale isso. E aí então eu fui lá desenhar e nós ficamos a tarde ontem fazendo algo que vocês vão ver aqui agora. 8 remédios naturais. Tem como colocar pra gente? Então, essa foi a forma. Cante comigo. Olha os métodos de Deus. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício, em obediência. Olha, com a mente renovada cada dia. Pode cantar junto. Você vai viver com mais saúde e alegria. Água pura, esse é o primeiro remédio de Deus. No rosto, põe aí. Não.
coloca no rosto. Isso. Esse aqui é o primeiro remédio de Deus. A água pura. E olha o que vai acontecer. Me refrigera e me faz tão bem. Intestino e sadio, pele que jamais se viu, toda a impureza vai sair. Sabe a beleza de Esther? Nós vamos fazer amanhã. Sempre o ar puro é o segundo remédio de Deus. Respire o ar puro. Um lugar bem ventilado. Olha, abra as janelas no calor. O seu cansaço através do ar. Você vai esquecer. Oxigênio renovado, cérebro fortificado e o meu pulmão agradecer. São 8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Olha o terceiro remédio. Como é saudável a luz do sol. Vocês estão reparando que eles estão nas corzinhas? Que bonitinho. Vitaminas em seus raios mil. Traz alegria. É isso que o sol traz. E bem-estar. Quem está com depressão não quer sol. Só quer o quê? Escuridão. Mas olha só. O meu repouso é o quarto remédio de Deus. Irmão, tira o blazer, irmão, tira o blazer. Porque ele está com lilás. Queridos, um repouso. Você toma um banho morno e você vai viver esse quarto remédio que o irmão Urvan está trazendo pra gente. Logo após anoitecer, sem o estômago encher, muita endorfina eu tenho. Vem, irmão! São 8 os remédios. Então esse é o quarto remédio. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Olha o quinto. Ó, o exercício físico. Ó, o estresse vai embora. Esses são os remédios de Deus, ó. Com o exercício a dor vai ceder. A dor vai ceder. Fortalece o coração. Ó, e o meu peso extra vou perder. Veja os benefícios. Frutas, verduras é o quinto remédio de Deus. A alimentação saudável. Com legumes e vegetais, o meu alimento enriquecer. Esses são os 8 remédios de Deus. Hora certa da refeição. Um jejum e um bom almoço e uma jantinha de bom gosto é o viver saudável, meu irmão. A temperança, o equilíbrio é o sétimo remédio de Deus. O equilíbrio é legal. É legal. É demais, faz mal. Muita gente deve exagerar. Algumas coisas não nos convêm, hein? Não me convém. Desfrutar sem abusar. O que é bom valorizar. Estou me preparando para o céu. São 8 os remédios que Deus dá. Vamos cantar juntos? Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. Olha, Deus sempre sabe. Esse é o 8º remédio. Esse remédio que Davi usava. Confiança em Deus. Eu faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito. Então, por que não crer no que ele diz? Creia no que ele diz. 8 os remédios ele me dá. Ele quer me abençoar, minha vida transformar. É preciso nele confiar. São 8
8 os remédios que Deus dá. Que bênção, maravilha me será. Viver assim pra Deus, pra sua glória. Por fim alcançarei final vitória. O meu corpo em sacrifício entregarei. Entenda isso. Puro e santo e agradável lhe farei. Com a mente renovada cada dia. Viverei com mais saúde e alegria. Viverei com mais saúde e alegria. Amém? E como que Nabucodonosor foi curado? Me prove de outra forma. Não existe. Foi vivendo os 8 remédios naturais. Queridos, porque Jesus é água viva. Queridos, a mulher samaritana. Eu vou resumir pelo tempo. A mulher samaritana. Entenda que nela nós vamos ver Saul, Davi e Nabucodonosor. Ela estava perturbada. Ela tinha muitos traumas. E Jesus conhecia cada um deles. E aquela mulher estava ali. E ele começou um diálogo com ela. E ele diz: dá-me de beber. Ele tinha sede. Dá-me de beber. Porque ele queria mostrar para ela o poder. A água. Como sendo tudo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana. Ah, se você soubesse quem te pediria, quem está te pedindo água. Você me pediria água e eu te daria água o quê? Viva. Porque assim como ele diz o pão nosso de cada dia, ele está falando do pão físico e do pão o quê? Espiritual. E ali ele estava falando para ela da água viva e da água o quê? Espiritual. Ela só estava conseguindo entender a água física. E agora ele começa a falar com ela. E o papo muda. E agora, quando ele confronta aquela mulher, porque se você veio para essa igreja e nunca foi confrontado por Cristo, é por isso que você está andando com o seu cântaro pesado. Porque quando você tem um encontro com Cristo, você deixa seu cântaro. Tudo que ela mais queria era o quê? Água, e não voltar ali. Quando ele diz: ah, se você soubesse, era tudo que ela queria. Ela tinha vergonha de ir ao meio-dia. Dá-me dessa água, dá-me. Olha o poder das palavras. Ela não tinha entendido ainda, mas ela disse: dá-me de beber. E agora ele confronta ela: chama teu marido. Não tenho marido. Disseste bem, você já teve 5. E o que você tem agora não é seu. Ele confrontou ela? Confrontou ou não? Tem ela justificando como Saul? Não. Tem ela se arrependendo e reconhecendo quem ela é? Vejo que és profeta. Ela reconheceu quem ele era. Reconheça quem Jesus é na sua vida e ele vai te curar. E ela bebeu da água viva. E ela saiu dali para ser uma missionária. Os discípulos não tinham ganhado uma alma para Jesus, mas ela ganhou uma cidade inteira. Porque o papo mudou para adoração. Ele diz: eu busco os verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Ela se arrependeu, converteu, matou seu eu e foi glorificar, santificar o nome do Senhor Jesus e glorificar Ele. Porque ela bebeu da água. Porque hoje Ele está te chamando. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E que já se sente perdido, vinde tomai e beber. E inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Isso é profundo. Quem estiver com sede, vinde às águas. Porque Ele é um remédio. Jesus é a água viva.
sol. A Bíblia diz que Ele é o sol da justiça, que Ele é a luz do mundo. Mas Ele é descanso? E a tua palavra diz assim: está cansado, está sobrecarregado, vinde a mim, eu vos darei o quê? Então Ele é descanso? Você está entendendo que Jesus é cada um dos remédios naturais? Já acorda cansado? Eu estou acordando cansada, porque eu não estou vivendo os remédios naturais aqui. Eu estou dormindo muito tarde. Por que você já acorda cansado? Quais são os picos de endorfina, serotonina, melatonina, todas as minas? 20 e 22 horas. Se você não pega o primeiro pico, você tem que pegar o quê? O segundo. Ali que te dá alegria, bom humor, bem-estar. Então, por que você já acorda cansado? Porque antes da meia-noite, 1 hora equivale a quantas? 2. Depois da meia-noite, 1 hora equivale a quantos? 20 minutos. Então, se você dormiu de meia-noite às 6, você não dormiu nem 2 horas. Se você dormiu de meia-noite às 2, às 8 da manhã, você não dormiu nem 2 horas. Por isso que você já acorda o quê? Cansado. E ninguém pode. Queridos, à tarde eu vou continuar. E vai ser tremendo. Mas exercício físico é Jesus? Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem que exercitar com quem? Pelo caminho. Então Ele é o exercício. Ele diz: eu sou o caminho, exercite comigo. Eu sou o pão que desceu do céu. Mas será que Ele é o equilíbrio e a confiança em Deus? Teu nome será Emanuel, Deus conosco. Tem alguém que nos mostra amor, graça e misericórdia e nos mostra a lei, porque Ele é o equilíbrio. Não podemos pender para a graça e nem sermos legalistas. Mas o Sermão do Monte começa com justificação pela fé. Bem-aventurados os que não têm justiça própria. E termina com o quê? Com a lei. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim o quê? Cumprir, porque Ele é o equilíbrio. E eu quero mostrar para vocês Nabucodonosor, de uma forma muito simples, nos 2 últimos versos de um capítulo que ele escreveu. Se você vê lá, diz assim: Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações. Você vai ver que ele que escreveu. Então agora eu te mostro aqui no capítulo 4, verso 37. Ele diz assim: agora pois, eu, Nabucodonosor. Foi ele que escreveu esse capítulo? Agora pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu. Porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízos. E ele pode humilhar os que andam na soberba. Qual foi o problema de Saul? Soberba? Qual foi o problema de Saul? Soberba? Sim, queridos. E agora eu quero que vocês entendam que esse homem agora tinha equilíbrio e tinha confiança em Deus. Tinha ou não tinha? Tinha. E eu quero terminar com Davi, voltando de uma forma muito simplória que eu não tenho tempo. Davi, ele cuidava do que ele sentia e do que ele pensava. Paulo diz assim em Romanos 12, vou ler só esse verso e nós vamos ler o último verso para nós terminarmos nessa manhã. Paulo diz em Romanos 12, verso 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede o quê? Transformados pelo quê? Pela renovação do quê? Da vossa mente. Cristo quer renovar a sua mente, porque os seus pensamentos te levam para Deus ou para a morte. E ele diz: mas para que experimenteis qual seja boa, santa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Davi, esse homem que tinha tanta confiança em Deus, porque Davi, ele é a prova viva que venceu, porque ele vivia esse remédio natural, confiança em Deus. E ele nos escreveu no Salmo 139. Se você esquecer de qualquer coisa, grave isso aqui.
Ele diz assim: sonda-me. Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Coração tem o quê? Sentimentos. Prova-me e conhece o quê? Os meus o quê? Pensamentos. Ele cuidava do que ele sentia, do que ele pensava? Nós vimos a vitória de Davi? Um homem que tinha traumas, rejeições, mas venceu porque confiava em Deus. Você pode ser um vencedor se você confiar em Cristo Jesus. Se você viver esse remédio natural tão poderoso que se chama confiança em Deus. E Davi venceu porque ele confiava em Deus. E aqui ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E eu quero terminar. Os remédios vão ficar aqui. Eu quero terminar cantando com vocês. Estão cansados? Porque senão a gente vem à tarde. Ah, ok. Então depois eu faço essa parte como eu ia terminar. Porque a gente ia... Não. Então vamos cantar. Então à tarde a gente faz com essa parte. Pode deixar. Vamos cantar? Lembra da mulher samaritana? Que foi confrontada, que se arrependeu, que não se justificou e viveu a missão. E eu queria que você fizesse dessa música uma oração cantada. Sonda-me, sonda-me. Se vocês quiserem, então, pode sentar e a gente vai cantar e depois vocês voltam. Pode ser? Então vamos. Sonda-me. Queridos, músicas são orações cantadas. E eu queria que vocês cantassem comigo essa música para nós terminarmos. Se você entendeu o raciocínio que Deus nos mostrou através da sua palavra, se arrependa. E me conheces, quebranta o meu coração. Vamos cantar juntos? Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como... Vamos cantar de pé? Pois como abrigo no deserto, como flecha guia certo o alvo, eu quero ser usado. Como a mulher samaritana foi, depois que ela se justificou, não, depois que ela se arrependeu e ela foi usada por Cristo. Diga para o Jesus nessa manhã: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado nessa missão. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele te conhece desde o ventre. Quebranta o meu coração. Faça essa oração cantada. Fale com Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim. Você pode cantar mais alto. Você pode cantar melhor para Jesus. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero
nós tão somente nos arrependermos dos nossos pecados, eu me coloco na tua presença, Pai, junto com a tua igreja. Senhor, aqui estamos em unidade, confessando, Pai, o Senhor, aqui pela mente, porque nós entendemos que a confissão de pecados, que o arrependimento nos leva para Ti. Somos justificados em Ti, mas se confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Mas se justificarmos, se nos desculparmos, poderemos ter o fim de semana. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a cuidar do que nós pensamos, do que nós sentimos. Em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, a oportunidade de estar aqui. Em nome de toda a igreja, do convite da tia Cleide, da tia Leila, da Andresa, do pastor. Obrigada, pastor. Obrigada pela oportunidade. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, sendo o teu corpo. Nos ajude, Senhor, a nos alimentarmos bem. Nos ajude a voltarmos e continuarmos, Senhor, essa mensagem que o Senhor queria que fosse dada aqui. Porque o Senhor me mostrou de diversas maneiras. A pedido da tia Leila, o Senhor me respondeu através daquele sol ontem. Então aqui estou te obedecendo e trazendo essa mensagem. Eu não sei quem precisava, ou se todos, inclusive a mim, Senhor. Então nos ajude em nome de Jesus a nos arrepender, a confessar os nossos pecados, a fechar as brechas e darmos legalidade somente para a luz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria então despedir dos remédios naturais, para ficar bem fixo na sua mente, como Deus cura. E aí, o irmão me pediu para orar pelo alimento. Eu vou orar pelo alimento e nós vamos despedir os remédios, tá bom? Senhor Jesus, obrigado por todos os alimentos que estão ali, por cada mão que preparou. Que nós possamos honrar teu nome ao nos alimentarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos despedir os 8 remédios, para vocês entenderem o que esses remédios fazem na nossa vida. Então eu vou chamar aqui a Lara. Vamos cá, vem cá, Lara. Quando, Lara, eu fizer assim você fala assim, o que acontece? Combinado? Combinado? Então na hora que eu fizer assim, você vai dizer o que acontece. E nós juntos vamos dizer assim, ó. Água pura, cadê a água? Vai lá. Como chama sua amiga? Solane, linda. Então, a Solane, ela vai... E aí a gente vai dar tchau para a Solane, tá bom? Então, a gente vai dizer assim, ó. Água pura em meu viver. Vamos juntos? Água pura em meu viver. O que acontece? Milagre, milagre, todo dia. Água pura em meu viver. Vamos dar tchau, então, para a Solane? Ok. Agora vamos dar tchau para o ar puro, mas vamos entender o que ele faz. O ar puro em meu viver. O ar puro em meu viver. O que acontece? Milagre, milagre, todo dia. Com o ar puro em meu viver. E o sol? Com o sol em meu viver. Luz solar em meu viver. O que acontece? Milagre, milagre, todo dia. Igual em Nabucodonosor. Luz solar em meu viver. E o descanso? O descanso em meu viver. O descanso em meu viver. O que acontece? Milagre, milagre, todo dia. O descanso em meu viver. O exercício em meu viver. O exercício em meu viver. O que acontece? Milagre, milagre, todo dia. O exercício em meu viver. O
o alimento em meu viver. O alimento em meu viver. O que acontece? Milagre, milagre todo dia, com o alimento em meu viver. O equilíbrio em meu viver. O equilíbrio em meu viver. O que acontece? Milagre, milagre todo dia, com o equilíbrio em meu viver. A confiança no Senhor. A confiança no Senhor. O que acontece? Como Davi, hein? Milagre, milagre todo dia. A confiança no eu viver. Que Deus abençoe. Obrigada, viu? Suziane, antes de a gente acabar, espera aí só um pouquinho, gente. Nós queremos dar uma lembrancinha, não só para a Suziane, mas para o seu filho e para a sua amiga também, esqueci o nome. De agradecimento por vocês estarem aqui e também já pela programação de amanhã. Então, é doce, mas é a tradição aqui da Holanda e os sapatinhos também. Que Deus abençoe muito vocês por estarem aqui e pela essa programação maravilhosa. E esses daqui são para as crianças, né? Para ninguém ficar com vontade. Não é muito saudável, né? Deixa só de enfeite, tá bom? Deus abençoe muito. Ok. Deus abençoe muito. Nós estamos preparando o almoço, então a gente já pode ir lá rapidinho e vamos voltar para uma segunda programação, tá bom? Não vão embora.